¿Está usted listo? Você está pronto? Yo creo que no necesitamos Eu acredito que a gente não precisa mayor introducción de mais introdução o presentación. ou apresentação. Creo que podemos voltear Acho que nós podemos já ver nuestro corazón e colocar nosso coração e nossa mente directamente a Dios diretamente a Deus para mostrar a que Ele tenemos hambre de su que nós palabra, temos fome pela Sua que palavra, necesitamos una expresión que nós precisamos de uma expressão da Sua que boca, toque nuestro que corazón, toque o nosso que coração, nos haga crecer, que nos faça que crescer, nos pueda moldear, que nos possa que moldar, nos pueda levantar, que nos possa que nos levantar, pueda fortalecer, que nos possa fortalecer, pueda abrir nuestros que possa ojos abrir os nossos para olhos mirar todo lo que para olhar tenemos que mirar. tudo que nós temos que ver. Se usted tiene hambre Se por la você tem palabra fome de pela Dios, palavra de Deus, déjeme pedirle de maneira deixe muy pedir de maneira especial, muito especial, pueda usted estar de se você pie possa se colocar de pé para leer la para palabra ler de a Dios. palavra de Deus. Mientras usted encuentra Enquanto você encontra Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, Evangelho de Lucas, o Evangelho de capítulo 13. Lucas capítulo 13. Eu agradeço com todo mi Eu corazón agradeço com todo o meu coração la invitación o convite y el poder compartir e con poder ustedes compartilhar com vocês en este evento de nesse liderazgo. evento de liderança. Y después de tantas personas, E depois de tantas hombres de pessoas, Dios tan llenos, homens de tan Deus, experimentados, tão cheios, con tão tanta experimentados, sabiduría com tanta y sabedoria don en sus vidas, e dons nas suas vidas, que es un reto para mí que é um desafio para mim poder cerrar la conferencia. poder encerrar essa conferência. Así es que Lucas capítulo Assim que 13, Lucas capítulo 13, verso 10, versículo y si 10, usted ya lo encontró, e se você já encontrou, grite, ya lo encontré. grite, já encontrei. Si usted no lo ha encontrado, Se você não encontrou, grite, grite, espérame pastor. me espere, pastor. Ok. Ok. Por favor, ¿puedes leerlo? Del verso 10 al verso 17. Ok. Pero léelo muy despacito, como si te gustara leer la Biblia. Leia bem devagarzinho, como se você gostasse de ler a Bíblia e desfrutasse de la lectura da presença da leitura, de la palabra da de Dios. palavra de Deus. ¿Está bien? Tá bom. Ok. Lucas capítulo 13, versículo 10 diz: Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Quero saber se há pueblo que se alegre Quero saber se é um povo que se alegre por todas as maravilhas, por todas as maravilhas, milagres que Deus pode fazer, que Deus pode fazer no no meio de nós. Quero saber se há Quero saber se é um povo que pode celebrar, se alegrar e e glorificar o Deus nome que do amamos, Deus que nós amamos por todas as maravilhas que pode fazer. que possa fazer. Cierre sus ojos Feche por un seus momento. olhos por um momento. Padre, en el nombre de Jesús, Pai, em nome de Jesus, me acerco con todo mi corazón eu me aproximo de todo o meu para coração pedirte para te que tu pedir mano cubra que tua mão cubra mi vida a minha vida y que no haya expresión e que não haja nenhuma expressão en mi boca na minha boca generada gerada en el corazón no que coração no venga que não de venha tu corazón. do teu coração. Padre, no tengo Pai, problema. não tenho problema Si algo de lo que se voy a algo do decir que eu vou dizer no está não está conforme
conforme ou alinhado ao que o Senhor quer dizer a esse grupo de líderes no dia de hoje. O Senhor pode fechar minha boca. Não tenho problema de passar um momento de vergonha, de não poder falar, mas não quero que o meu coração esteja desalinhado com o seu. Me dê a capacidade, pelo Teu Espírito Santo, de articular na linguagem correta o que podemos perceber que está no seu coração, para a bênção de todo esse grupo de liderança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E toda a igreja grite: Amém. Você pode se sentar. Entre as muitas características que um bom líder deve ter, uma delas é a capacidade de poder olhar ou observar com maior precisão as coisas, as circunstâncias e as pessoas. Tem que ver mais do que a pessoa normalmente consegue ver. O mestre, ele vê mais que o discípulo. O pai vai ver mais que um filho. Um pastor, ele consegue ver mais do que somente uma ovelha ou uma pessoa da congregação. Liderança tem, entre muitas outras características, esta característica: a capacidade de ver ainda um pouco mais. Um pouco mais de detalhes, um pouco mais de profundidade, um pouco mais de espaço, e poder guiar as pessoas com essa visão que tem. Diga à pessoa que está ao seu lado que o Senhor Deus abra seus olhos para ver mais do que seus olhos naturais veem. Assim que quando nos aproximamos da Escritura, nós podemos pedir a Deus: me permita ver mais do que somente se alcança a ver normalmente na passagem. Pelo Teu Espírito, me permite ver mais para poder ajudar a quem o Senhor colocou ao meu lado, a quem o Senhor se aproximou, que possa chegar ao seu propósito ou ao seu destino. Novamente, diga: eu preciso ver mais. Assim que eu começo com a Escritura. O versículo 10 diz: ensinava Jesus num dia de descanso, no sábado, em uma sinagoga. Jesus ensinava num dia de descanso, numa sinagoga. O que você alcança a ver? Pode ser que nós vemos uma pessoa num lugar, num tempo. O sábado marca um tempo. A sinagoga marca um lugar. E Jesus marca a pessoa. Uma pessoa em um tempo, em um lugar específico. Eu preciso poder ver mais e saber como essas três coisas funcionam no viver diário de um filho de Deus. Uma pessoa é uma personalidade. Um tempo é um momento de Deus. Um lugar é uma posição. Essas três coisas têm uma dinâmica entre eles. Primeiro, quando as pessoas podem ver pouco, elas vão olhar o que as pessoas, através dos anos, têm dito sobre esse lugar. Quando as pessoas veem pouco, é o costume que determina como veem o lugar.
Cuando ellos alcancen a ver Mas quando eles alcançam a ver que também tem uma presença, a presença e o lugar, a presença, o lugar e o tempo começam a ter uma dinâmica diferente. Quero que você possa desejar no coração saber que este dia, neste lugar, alcance Curitiba. E você não é uma coincidência. Que você poderiam ter estado aqui muitas outras pessoas, mas de alguma maneira sobrenatural, Deus fez com que você estivesse aqui nesse dia. Porque a presença é o primeiro elemento que transforma o lugar e ajusta o tempo. Pessoa ou presença, lugar e tempo. A presença define o lugar e o lugar ajusta o tempo. A presença define lugar. Você pode dizer comigo? A presença define o lugar. Por exemplo, a Bíblia diz nos evangelhos que Jesus saiu da cidade carregando sua cruz e ia ou chegou a um lugar chamado lugar da Gólgota, caveira, ou Gólgota, chamado em hebraico. As pessoas chamavam assim esse lugar, porque era o lugar onde os romanos crucificavam pessoas, e aí ficava a morte. Então era chamado o lugar da morte, ou lugar da caveira. Eles não entendiam, porque não podiam ver, que o que ia carregando a cruz tinha uma presença, e que a presença define o lugar. O lugar não define a presença, mas a presença define o lugar. Assim que quando Jesus chegou no Gólgota e levantaram ele numa cruz, puseram cravos nas suas mãos e cravos nos seus pés. Todos os demais disseram: continua sendo o lugar da caveira. Eles não sabem quem está crucificado, que apesar de estar crucificado, ele carrega uma presença, e a presença define o lugar. As pessoas chamavam o lugar, é um lugar de morte, é um lugar onde acaba a vida, é um lugar que já não tem mais futuro. Mas o que está na cruz carrega uma presença que pode modificar o lugar. Assim que o lugar que seja, o lugar que antes era lugar de morte, esse será o lugar da onde sai a vida eterna para todo aquele que possa crer. Eles o chamaram um lugar de morte, mas agora sabemos que é um lugar de vida. Eles chamavam um lugar de maldição, mas verdadeiramente era um lugar onde todos fomos abençoados. As pessoas diziam: esse lugar é um lugar ruim, mas eu entendo que a presença define o lugar. A presença define o lugar, e o lugar não define a presença. É importante que você possa saber que não é coincidência que você está aqui no dia de hoje, debaixo de uma presença sobrenatural de Deus, que conjuntou todos os elementos para redefinir o momento da sua vida. Um líder sabe fazer isso, porque busca um pouco mais, ou vê um pouco mais. Diz que Jesus ensinava na sinagoga no dia de descanso. Jesus ensinava na sinagoga no dia de descanso. Nessa passagem tem um milagre. Por favor, diga glória a Deus pelo milagre. Jesus ensinava. Havia milagres, mas Jesus ensinava. Quer dizer
que deve de ter a nossos olhos a mesma importância, o milagre e a manifestação da glória, como a ensino, que te muda, a que te faz crescer, a que te molda, a que te faz pensar diferente, a que forma em você o que tem Deus quer fazer em você. Assim que Jesus fazia milagres, mas Jesus também ensinava. Vamos fazer algo prático. Pergunte a uma pessoa o que você aprendeu em toda essa conferência. Eu quero que você saia daqui com a tua mão direita, abraçando todos os milagres, as palavras, as promessas e as ações proféticas, os atos proféticos que Jeová Deus fez na sua vida. Mas quero que com a outra mão você possa abraçar todos os ensinamentos que o Senhor Deus quis colocar na sua vida para te abençoar toda a sua vida. Ensinava Jesus na sinagoga no dia de descanso. Não é lindo? Não, não é lindo. Por favor, tente ver mais. As Escrituras dizem que ele estava na sinagoga e aí ensinava. Por que na sinagoga? E por que no dia do descanso? Jesus tem toda a presença de Deus para poder ensinar em qualquer lugar, como ele demonstrou muitas vezes. Mas tem uma dinâmica especial. A sinagoga e Jesus. Posso explicar isso? Tenha certeza que quem está ao seu lado ainda tenha 10 pontinhos na sua bateria. A Bíblia nos ensina sobre a relação entre Jesus e as sinagogas. Não sempre foi uma boa relação. Na verdade, cada vez que Jesus entra em uma sinagoga, tem como um terremoto pequeno, algo que vibra, um lugar que se move, se mexe. Por quê? Porque não sempre a sinagoga ela está de acordo com Jesus. E não sempre Jesus está de acordo com a sinagoga. Através dos evangelhos, quando ele entra nas sinagogas, sempre tem um fariseu, ou um saduceu, ou alguma outra pessoa religiosa que quer escutar o ensinamento para poder somente discutir ou tentar encontrar um momento para fazê-lo tropeçar. Mas Jesus, ele insiste em ensinar nas sinagogas. Assim que eu fiquei pensando e perguntei à Bíblia, quando foi a primeira vez que Jesus entrou numa sinagoga? E os registros dos evangelhos dizem que a primeira vez que ele esteve num lugar de adoração, ele tinha 12 anos. Você gritem forte. Isso eu já sabia. 12. O menino tinha 12 anos. Lembra você a história que o seu papai e sua mãe procuraram ele por 3 dias, logo encontraram no templo. Então ele disse: eu cuido dos negócios do meu pai, é necessário estar nos negócios do meu pai. Você deveria ler mais essa passagem para que algum dia teus filhos respondessem da mesma maneira. Eu prefiro estar em alcance porque os negócios do meu pai. E aí você encontre seus filhos nesse lugar. Ok. Ele tinha 12 anos e chegou à sinagoga. A Bíblia não nos dá registro de nenhum outro momento até quando começa seu ministério. É batizado e depois vai até Nazaré. E na sinagoga de Nazaré,
ele pega o rolo e lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Grite forte, isso eu já sabia. O curioso do assunto é que tinha 12 anos e o outro registro é até que começa seu ministério. Ele começa seu ministério aos 30 anos. Diga quem está ao seu lado, você tem que ver mais. Porque quer dizer que o silêncio entre os 12 anos e os 30 anos são 18 anos. E tem uma mulher que estava enferma por... Que tal se essas duas coisas têm uma correlação, como se houvesse uma sinergia de pessoa, lugar e tempo? Assim que você não alcança a ver, até que você diz a Deus, para poder liderar, me permite ver além, mais detalhes, mais profundo, mais largo, mais comprimento, porque os que vêm junto de mim não alcançam ver, mas para isso há líder na casa. Diga quem está ao seu lado, estão falando de você. Assim que Jesus está ensinando na sinagoga, para que Jesus esteja ensinando na sinagoga, algo tem que estar no coração de Jesus. Por exemplo, na passagem que eu citava, ele foi a Nazaré, entrou na sinagoga, como acostumava, dizia, e quando tinha que ler, ele se levantou e parou para ler. Ele disse, eu leio, eu leio, eu leio. Parecia um menino que ia nas minhas aulas e dizia, eu leio, eu respondo, eu sei, e não sabia nada, mas levantava a mão. Ele pegou o rolo e começou a ler Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu o Senhor e me tem enviado para pregar. A Bíblia diz que depois ele, fechando o rolo, entregou ao mestre. E logo disse, hoje se cumpriu diante de vocês essa palavra. Quer dizer que quando ele estava buscando em Isaías, que é um livro grande, é um rolo grande, ele estava dizendo, deve ter aqui uma parte nessa escritura que fale de mim, porque o meu Pai fala de mim antes que eu pudesse chegar até aqui. É sua presença, Pai. Essa palavra tem que dizer algo de mim. Aonde diz algo de mim, e de repente aparece Isaías 61. Isso quer dizer que a Bíblia que você carrega nas suas mãos também tem uma parte que fala sobre você. A diferença é que ele buscou em tudo que estava escrito a parte que falava sobre ele. Para esse dia, para esse lugar. Diga a quem tem ao seu lado, você precisa ler mais a Bíblia. Na verdade, diga a ele, você é líder. Assim que Jesus entrou na sinagoga, porque quando ele está na sinagoga, ele sabe que foi a vontade do seu Pai que ensinasse tudo que se ensinava na sinagoga.
Quer dizer que quando ele entrava na sinagoga, guardava o costume, guardava a lei. O que estava no seu coração era honrar o que seu pai havia feito com antecedência, antes que ele entrasse na cena. Não deveria existir líder que pudesse fazer algo sem tomar conta o que os pais fizeram antes e deixaram como plataforma para que ele pudesse se levantar. Ok. Eu estou perdendo o auditório. Tem muitas pessoas que não sabem distinguir. Ok. A diferença entre o velho e o antigo. Até aqui se escuta. Como a engrenagem está rodando em tua cabeça. Porque aquilo que é antigo se dá um valor muito maior àquilo que só está velho. Tem coisas que se fizeram antes da sua liderança, que são as coisas que devem permanecer para que sua liderança possa ter uma base da onde sair ou de onde partir. É questão do coração do líder saber honrar o que veio antes de mim, que me preparou para onde eu posso chegar. Muitos líderes, sobretudo aqueles que têm pouco tempo, eles têm a paixão por fazer algo novo. E essa paixão por fazer algo novo é que eles desacreditam tudo que veio anteriormente. Por favor, não desacredite tudo que veio antes da sua liderança, porque então eu não poderia estar pregando aqui. Você me entendeu. Mas a sua educação não permite dizer nada. Mas dê graças a Deus que houve pessoas e homens de Deus que construíram, antes que você chegasse, uma plataforma aonde você possa sair adiante. Tem que ser o coração de honra. E especificamente é Jesus com o coração de um filho. Quem pôs esses rolos? Quem pôs essa leitura? Quem estruturou todas essas regras? Quem colocou todas essas leis? Seu pai. Assim que ele, quando está na sinagoga, está dizendo ao pai: eu vim aqui para cumprir a vontade do Pai. Não para abnegar sua vontade, senão para cumprir sua vontade. Um coração de honra é o coração cuja intenção é primeiro poder dar honra, poder dar reconhecimento ao que se fez antes para ter a plataforma da onde ele pode avançar no que será a sua liderança. Muitos de vocês vão alcançar níveis que nunca sonharam na sua vida, mas será por causa da plataforma e a vida dos homens que construíram por inspiração de Deus antes de vocês. Diga a quem tem ao seu lado: não deixe de honrar e não deixe de reconhecer. Jesus está aí ensinando na sinagoga para que se cumpra a palavra de Deus.
Jesus está ensinando na sinagoga para que se cumpra as promessas de Deus. Jesus está ensinando na sinagoga para que se cumpra toda a justiça de Deus. O único trabalho de ser filho é agradar o Pai e ver que sua obra não é irrelevante, mas a obra do meu Pai é a base onde eu posso me parar para levar ainda mais além o que o Pai começou. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu me pergunto, quantos líderes poderiam dizer o mesmo do profundo do seu coração? Deixa eu passar por isso rápido, porque eles não gostam muito desse assunto. Mas tem muitas pessoas que têm na sua mente e coração o assunto do seu projeto, o assunto do seu sonho, o assunto das suas metas, o assunto dos seus objetivos, mas se esqueceram de que alguém teve que trabalhar antes que eles, para que você pudesse chegar à liderança. Eu vou expressar de outra maneira. Jesus está parado na sinagoga. Tem gente escutando ele. Tem fariseus, tem saduceus. Eles não têm ideia de onde estão parados. Eu explico de outra maneira. Diga à pessoa que você tem ao seu lado. Você tem que saber onde você está parado. Para eles, é um pregador mais num congresso, na sinagoga. Mas para Jesus, é um lugar onde o Pai se manifestou. É um lugar onde o Pai deixou estabelecido. Deixa eu explicar de outra maneira. Em Êxodo capítulo 3, Moisés chegou até onde estava a sarça. Diga comigo, isso eu sim lembro. Diga como se tivesse 10 pontos na pilha. Isso sim eu lembro. Chegou onde estava a sarça e escutou uma voz. Uma voz que disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é santo. Diga comigo, eu lembro. Ok. Se Deus tem que pedir a ele que tire a sandália dos pés, é porque esse jovem não entende aonde ele está parado. Se Deus tem que explicar a ele o lugar em que ele pisa é santo, é porque ele não sabe aonde ele está pisando, parado. Como se Deus dissesse: menino Moisés, ainda que eu sei que você já tem bastante anos e é bastante adulto, mas me permita a ilustração. Você me permite ilustrar? Menino Moisés, você não sabe aonde você está parado, porque essa presença define lugar. O lugar não define a presença, mas a presença define lugar. O lugar não era santo. O lugar se tornou santo quando chegou o santo, porque presença define lugar. Você não sabe aonde você está parado. Deixe ilustrar que Moisés fizesse a pergunta: aonde estou parado? Então Deus responderia: você está parado na promessa que eu fiz a um homem muitos anos antes de que você nascesse. Porque fui com Abraão e disse a Abraão que eu veria pela sua descendência e tiraria do Egito. Você está parado aonde eu prometi a Abraão, que você não conhece. Se eu não tivesse prometido a Abraão, você não estaria parado aqui. Você não sabe aonde você está parado. Se ele soubesse,
él hubiera entrado então ele tivesse entrado con otra actitud. com outra atitude. Cuando yo miro Quando eu olho a Jesús en la a sinagoga, Jesus na sinagoga, no miro não vejo a alguien alguém que quiera tirar el lugar en pedazos. que queira quebrar o lugar em pedaços. Sí miro Eu olho, sim, que tiene que tem fricción, problema, tem fricção com os fariseus, com os saduceus e alguns escribas. pero Mas él sabe ele sabe que está en la casa de que su está padre. na casa do seu pai. Grítelo fuerte. Grite forte. Yo sé Eu sei dónde estoy parado. onde estou parado. Déjeme hacerlo de maneira Deixa eu fazer de maneira prática. prática. Tú no sabes Você não sabe que había que havia talvez una abuela, talvez uma avó una ou bisabuela uma bisavó tuya tua que se la pasó que orando passou orando por su descendencia pela sua descendência cuando sus hijos quando seus filhos todavía no tenían. ainda não tinham filhos. Pero Dios dijo, Mas Deus disse, por amor de ella, por amor dela, es que yo é alcanzaré que a eu vou tus alcançar seus filhos. hijos. Y hoy E hoje estás aquí você está aqui en un lugar, num lugar, en un tiempo, num tempo, bajo una presencia. baixo de uma presença. Ok, déjeme decirlo de otra Ok, deixa eu dizer de outra maneira. Hay misioneros Tem missionários desde hace más de 100 de mais de 100 anos que vinieron a ese que vieram a esse lugar lugar, y dieron su e vida deram sua vida y su sangre. e seu sangue. Todavía está en esta Ainda tierra. está nessa terra o sangue deles. Se você pudesse saber aonde você está parado, Que mi Dios que o meu Deus prometeu a eles algo sem mais de 100 anos, que encheria do seu espírito, que haveria congregações, que haveria igrejas grandes. Então você saberia aonde você está parado. Jesús está en la sinagoga. Jesus está na sinagoga. Él tiene una perspectiva Ele tem uma perspectiva de la sinagoga. da sinagoga. Pero para poder tener un Mas correcto para poder liderazgo, ter uma liderança correta, todo liderazgo debe aprender toda liderança tem que que aprender el momento presente que o momento presente se entiende se entende mirando en retrospectiva, olhando em retrospectiva, pero viviendo mas vivendo en perspectiva. em perspectiva. Lo voy a volver a decir. Eu vou voltar a dizer, Todas las cosas en la vida todas as coisas na se vida entienden se entendem en retrospectiva, em retrospectiva, pero se viven mas se vivem en perspectiva. em perspectiva. Yo estoy aquí, dice Eu Jesús, estou aqui, diz en la Jesus, casa de mi na Padre. casa do meu Pai. Yo sé Eu sei lo que mi o Padre que o meu Pai ha trabajado tem trabalhado desde el pecado desde de o Adán y pecado Eva. de Adão e Eva. Todo lo que mi Padre Tudo que ha meu hecho Pai tem feito para que yo pueda estar para que eu aquí parado. pudesse estar aqui Pero ahora parado. también sé Mas agora também que sei puedo mirar hacia que posso adelante, olhar adiante que se abre um e que se panorama abre um panorama de todas as de maravilhas, todas as maravilhas e e milagres que mi Padre vai que o meu hacer. Pai vai fazer. Cada vez que vienes Cada a la iglesia, vez que você vem à igreja, cada vez que hablas cada con vez los que você discípulos fala com os discípulos que tú lidereas, que você lidera, cada vez que hablas cada vez que você con la fala gente de tu com as célula pessoas da ou sua de tu grupo célula de ou do casa, seu grupo de tú casa, debes de saber você deve saber que Deus que Deus pode ir abrindo pode ir abrindo o o panorama de todo o que vai viver e de tudo que vai acontecer. Você deve poder compreender que liderança é a capacidade de ver um pouco mais, não tudo, mas com um pouco mais. O que Deus me permitisse ver, eu poderia levar os meus aonde eles devem chegar. Se chama liderança. Assim que Jesus está na sinagoga, ele tem sua própria perspectiva. Deixa-me fazer Eu vou bem até aqui? Ou você já se cansou? Não? Ok. Dá uma cutucada na costela de quem está do seu lado. E cada vez que você toque, os pontinhos de bateria vão subir. Jesus está na sinagoga. Ele tem uma perspectiva. Ele entende as coisas em retrospectiva, mas as projeta em perspectiva. Nesse dia, tem outras pessoas. Você me permite trazer outras pessoas nessa cena? Havia um principal da sinagoga. Lucas não nos diz que se era fariseu, ou se era escriba, ou se era de outro pensamento. Mas sabemos, pela Escritura, que sempre aí
tinha alguns conflitos entre eles. Assim que Jesus está ensinando. Mas quando ele está ensinando, tem na frente dele há 2, 3, 4, 5, 6 homens vestidos com os vestidos sacerdotais, uns turbantes na sua cabeça, uma mitra na sua cabeça, uma postura muito formal e um olhar para julgar tudo que ele está dizendo e tudo que ele está ensinando. A Escritura chama isso ter uma oposição. Não seria lindo que um dia Deus te permita pregar aqui? Alguém diga amém? E aí estivesse sentado Luciano, Marciano e todos os demais pastores da casa. Não seria lindo? Como você olharia para o rosto deles e eles fizessem? Jesus está ensinando, mas tem na sua oposição à frente. Todos eles estão dizendo coisas, estão fazendo sinais, estão fazendo com a sua linguagem corporal no rosto. E Jesus sabe o que eles estão pensando. Eu pergunto, Deus, se Jesus ia pregar esse sábado, por que o Senhor não tirou a pressão ou a opressão? Porque eles têm uma perspectiva. Sua perspectiva é buscar seu erro, é buscar seu equívoco, é buscar ver aonde você equivoca-se e erras, e então vem a crítica. Diga, obrigado, Senhor, por todas as críticas. Você está no seu grupo familiar, você está falando sobre o que pregou domingo, e você tem no seu grupo de célula que levanta a mão. E ele volta a levantar a mão. E volta a levantar a mão. Mas se é verdade o que diz, então o Apocalipse é verdadeiro. E tu diz, quem está falando do Apocalipse? E você quer matar esse menino? Mas você deve saber que se Jesus tem uma perspectiva e seus inimigos têm uma perspectiva, os céus têm uma perspectiva. Por que você não tira eles? E diz Deus, porque eu amo quando meu filho pode continuar ensinando apesar da oposição. Espere. A oposição pode crescer, mas meu filho está a ponto de fazer um milagre. Liderança é saber que Deus pode fazer um milagre no meio da crítica mais grande. Liderança é saber que a Deus não se detém a oposição, o conceito ou a ideia louca de todas as pessoas de fora sobre como deveriam de ser as coisas. Ele está pronto para endereçar mesa, para arrumar, preparar mesa diante de ti, na presença dos seus inimigos. Deixe-me saber se aqui tem líderes dessa qualidade que podem estar dizendo, olha só o que disse ele, vão mal interpretar, e ele não prega bem, esse senhor de camisa xadrez deveria pregar em português, porque em português sim tem unção. E no meio da crítica, você ter a capacidade de ver em retrospectiva o que seu pai fez e olhar em perspectiva o que Deus está a ponto de fazer. Tem as pessoas falando dele na frente enquanto ele está ensinando. Ele não está olhando a eles. Ele olha uma mulher
que ellos. está entre eles. Porque quando sabes ¿Dónde estás parado? aonde você está parado, ¿Dónde Dios aonde Deus te ha colocado? tem te colocado Te ha dado el e tem te privilegio dado o privilégio de mirar de ver algo algo que los demás que os demais no miran. não estão vendo. Tú sabes Você sabe que Dios está que Deus está refrendando el liderazgo en tu vida. Ele está a ponto de recomendar a liderança na sua vida. ¿Vas bien? Aham. ¿Aguantas? Sim. Ok. ¿Va conmigo hasta Você vai comigo até aqui? Sígame. Me siga. Todo mundo vio Todo mundo viu a la mujer a mulher enferma enferma ese día en la sinagoga. esse dia na sinagoga? Pregunto. Pergunto. Todo mundo la vio. Todo mundo viu ela? Pregunto. Pergunto. ¿La vieron igual Viram igual que como Jesús la vio? como Jesus viu? Liderazgo Liderança es poder ver é poder ver a las personas as pessoas o las situaciones ou as situações como Dios las ve. como Deus as vê. Señor Dios, Senhor Deus, abre meus para olhos poder percibir para poder perceber por encima por cima toda de opresión, toda a de opressão, todo pleito, de toda de luta, toda crítica. de toda crítica, de toda de circunstância toda difícil. circunstância difícil. Dame la capacidad Me dê a capacidade para mirar por para encima olhar por cima e saber saber ¿dónde viene tu aonde próximo vem o seu milagro? próximo milagre. Se llama liderazgo. Se chama liderança. Va conmigo hasta aquí. Você veio comigo até aqui? Así es que Assim que Jesús tiene su propia Jesus perspectiva. tem sua própria perspectiva. Los que atacan a Jesús Os que atacam a Jesus tienen su perspectiva. têm sua perspectiva. Dios, el Padre, Deus, o Pai, tiene su perspectiva. tem sua perspectiva. La mujer E a mulher también tiene su perspectiva. também tem sua perspectiva. A usted no le gustan Ah, estas você não gosta dessas coisas. La Biblia dice A Bíblia que diz la mujer que a mulher estaba encorvada. estava encurvada. Talvez su espalda Talvez suas costas o su columna vertebral. ou sua coluna vertebral. Hay que preguntarle Tem al que Dr. perguntar Marshall. ao Dr. Marshall. Y estando ella encorvada, E ela estando la encurvada, Biblia dice, a Bíblia diz, no podía não enderezarse. podia se endireitar. Así es que su rostro Assim que seu rosto tenía que girar tinha que virar lo que tuviera que o que girar tivesse que virar para poder llegar, para poder chegar, para poder avanzar, para poder avançar, mirar a las personas, olhar para as pessoas, mirar por donde va, olhar por onde vai, mirar a las personas, mirar as pessoas, mirar a donde va, mirar onde vai, mirar olhar y e assim, pero no puede mas não pode enderezarse. endireitar-se. Voy bien hasta aquí. Vou bem até aqui? Pregunto, Pergunto. ¿tú seguirías Você yendo a la iglesia se continuaria indo à igreja en esta situación nessa situação después de 18 depois de 18 anos? Porque a veces la fe Porque às vezes a fé llama a la A paciencia. fé chama a paciência. Sí, Sim. la gente As a pessoas veces piensa às vezes que pensam una situación que uma situação requiere más poder, requer mais poder, pero a veces mas às vezes la situación a situação só requer consistência. Uhum. A ti A você, tienes un pequeño problema você en el tem liderazgo um pequeno problema na liderança y ya quieres renunciar. e você já quer renunciar? Yo pregunto Eu pergunto a la escritura, à Escritura: Deus, ¿qué hay o que tem esa mujer nessa mulher que después de 18 que depois de 18 anos todavía va a la iglesia? ainda vai à igreja? Dios no ha hecho el milagro, Deus não fez o milagre, no la ha sanado. não tem curado Si ela. alguna vez Se alguma pidió vez en oración, pediu em oração, Dios no lo ha hecho Deus não todavía, fez todavia, pero ella no mas ha ela dejado não deixou de ir a la sinagoga. de ir à sinagoga. Voltea al de al lado Olha para quem está ao seu lado y trata de ver e trata de ver cuánto duraría él. quanto duraria ele. ¿Voy bien hasta aquí? Vou bem até aqui? Así es que la palabra Assim que a palavra me platica. me fala. Es como si É como se Deus diera una respuesta. desse uma resposta. Mira, Olha, Rubén, Rubem, hay una promesa tem uma para promessa todos en la sinagoga. para todos na sinagoga. Y es que un día Mas que um dia vendría el Mesías. veria o Messias.
Pero a diferencia Mas a diferença de todos los demás, de todos os demais que não sabem distinguir presença, essa mulher disse no seu coração: um dia o Messias vai vir e minha situação vai acabar. Isso é o que está escrito pela palavra de Deus. E se Deus disse, eu vou crer. Quando venha o Messias, eu quero estar na sua presença. Quando o Messias apareça, eu quero estar diante dele. Não vou me perder uma só reunião, porque eu não sei quando, mas o Messias vai vir. E quando o Messias venha, eu quero estar aí parado. Porque presença. O que Deus está dizendo é como se eu ilustrasse. Disse a Jesus: você viu? Você viu? Você viu? E Jesus disse: o que, papai? O que eu tenho que ver? Ele diz: ela tem o mesmo tempo de fidelidade que eu guardei silêncio. O mesmo tempo que eu guardei silêncio é o mesmo tempo que ela não deixou de ser fiel. Agora, por favor, filho, olha para ela. Porque ela pensou que queria ver ao Messias quando estivesse presente. Mas agora o Messias é a que está vendo a ela. Ele olha. Jesus olha todas as circunstâncias. Jesus olha todas as pessoas. Mas sua atenção e o seu foco é sobre uma. Eu tenho vindo a dizer a alguém aqui. Pode ter aqui 1000 pessoas, 2000 pessoas. Mas Ele está vendo você de maneira particular, de maneira pessoal, de maneira muito pessoal. Ele está vendo você, porque apesar de tudo que você tem vivido e de tudo que você tem sofrido, você continua estando aqui. Ele olha para ela e quando vê ela, ele chama ela. Venha, mulher. Ela, se fosse mexicana, para não dizer brasileira, se fosse mexicana, diria: eu estou em vergonha. Eu estou torcida. Eu estou torcida. Eu não posso me erguer bem. Eu não me vejo bem. Eu não estou aparentando bem. Melhor me escondo aonde não me vejam. Porque é isso que vivo. Eu creio que não tem solução. Se fosse mexicana, esconderia o seu por essa crítica de todas as pessoas sobre sua situação. Mas Jesus sabe a fé que tem. E ela, apesar de se converter no centro de atenção de todas as pessoas na sinagoga, ela diz: se Jesus me chama, então eu vou ir. Então eu vou ir. Eu não me importo o que falem eles. Eu não me importo o que falem lá. Eu não me importo o que digam meus familiares. Eu não me importo. Eu tenho um chamado e tenho um chamado de Deus. E se Ele me chama, eu vou ir. Jesus olhou para a mulher, colocou sua mão sobre sua cabeça e disse: mulher, seja livre. Para a história ficar mais curta, a palavra no seu original
é a palavra romper ou separar. romper ou separar. A palavra grega original é a palavra que vai se usar para o contexto de um divórcio. Quer dizer que ela errou. Sim, errou. E comprometeu-se. Ou compactuou com algo ou com alguém que não deveria ter feito. Mas quando Jesus colocou sua mão, ele estava dizendo: o pacto ou o compromisso que te fez viver encurvada, agora eu vou quebrar. Eu vou pagar tudo que esse pacto custa para que tu volte a se levantar essa cabeça. Alguém tem que saber que a liberdade em Deus tem preço, mas que o preço tem sido pago. O mais lindo do assunto é que se levanta o principal da sinagoga. Eu não sei de onde tira esses caras. Agora querem organizar e regular a atividade dos milagres. 6 dias tem para fazer milagre. E se você quiser um milagre, venha de segunda a sexta-feira. Deve ter alguém que tenha o fogo de saber que o que está na frente de você veio para cumprir a lei e levá-la ainda a níveis de graça e de glória. Eles não conseguem entender. Eles querem regular a atividade dos milagres de segunda a sexta. Assim que Jesus se levanta e diz: hipócritas. É uma permissão, é um privilégio que tem os pregadores, poder repetir a palavra de Deus na frente das pessoas. Hipócritas. É um pequeno gosto que dá. Hipócritas. Eu me pergunto, quem estava mais torcido? Ela, na sua coluna, os que estavam eretos, mas queriam regular a vida da glória de Deus? Pergunte a alguém, que tão torcido você está? Não me diga que não, porque agorinha você se olha bem vestido, bem penteado, santo e puro, mas nadie sabe por dentro tudo que está torcido. Quem sabe? Tinha fariseus, havia saduceus, e entre eles tinha conflitos teológicos. Mas quando se trata de atacar Jesus, são os melhores amigos. Eles, por dentro, estão torcidos. A diferença é que a mulher disse: eu sei que foi que fiz mal. Eu sei o que está errado dentro de mim. E eu sei que o meu Deus pode me endireitar e pode levantar o meu rosto e deixar a minha frente e poder estar diante dele para adorá-lo. Porque a Bíblia diz que em um momento, ela se endireitou. E o primeiro que fez foi começar a adorar a Deus.
Liderança es poder mirar é poder olhar un poco más de lo que se mira do generalmente que geralmente se pode en ver una circunstancia, numa circunstância, en una situación numa situação o en la vida de una ou na persona. vida de uma pessoa. Esto es algo Isso é algo que Dios te puede que otorgar Deus pode te dar si eres capaz se você é capaz de decirle a Dios. de dizer a Deus. Puedes arreglar Você pode arrumar todo lo que está torcido. tudo que está torcido dentro de mim. Esto ya no le gustó. Ah, isso você já não gostou? Usted quería gloria Você queria glória y fuego. e fogo, Pero tu liderazgo mas sua liderança está determinado está determinada por cuanto alcanzas a ver. por quanto você alcança a ver. Y mientras haya algo E enquanto tem algo torcido que te encorva que te encurve y que te impida e que te impeça levantar la de vista, levantar os olhos, tu visión tua visão no será completa. não será completa. Yo no sé Eu não sei a quién me estoy a predicando, quem eu estou pregando, pero sí sé mas sim sei que Dios va a hacer algo que maravilloso. Deus vai fazer algo maravilhoso. ¿Está conmigo? Você está comigo? Déjeme animar su corazón. Deixa-me animar seu coração. He pasado algunas horas Eu passei algumas horas en esta congregación nessa igreja, sentado en un salón sentado numa sala aqui adentro, y le pregunté a Dios e perguntei a Deus várias vezes: hacia dónde va alcance, até onde vai alcance? qué va a pasar con él, qué querrás hacer. O que o Senhor quer fazer, o que Solo acontecerá? por una razón, Só por uma razão. porque si puedes ver, Porque se podes ver, si puedes checar se un você pode detalle, chegar a um si puedes detalhe, mirar se un você paso pode más, olhar um passo a mais ou um nível maior, entonces tú então você puedes guiar pode a guiar los que vienen detrás. aos que vêm de trás de você. Dios no me platica mucho, Deus não me falou muito, no me toca, não me toca, no es mi papel, não é o meu papel. pero sé Eu sei que si ustedes los que líderes se vocês, os líderes, comienzan a preguntar, começam a perguntar a Deus: ¿qué de mis hijos? o que dos meus filhos? Sé que Dios Sei que Deus les platicaría a ustedes, falaria a vocês, porque nadie tiene porque mayor ninguém autoridad tem maior autoridade de saber de sus de saber dos seus filhos que sus padres. do que seus pais. ¿Por qué? Por quê? Porque cuando Jesús, Porque ya quando estoy terminando, Jesus, e já estou terminando, diga glória a Deus, diga já glória a estoy Deus, já está terminando. terminando. Porque quando Jesus Porque quando Jesus estava enojado, e les estava dijo, bravo e disse hipócritas, disse: y esta e essa hija, filha, y esta hija e essa filha no debería de haber sido não deveria desatada ter sido liberta aún en un día de reposo. ainda num dia de descanso? Así es que Assim que ella ela fue denominada foi denominada hijo, filho, hija. filha. ¿No? Não? Ok, le explico. Ok, explico. En la sinagoga Na sinagoga hay cientos de personas. tem centenas de Y a pessoas los suyos vino, e aos seus veio, pero los suyos mas os seus no le recibieron. não receberam. Pero esa mujer Mas essa que le mulher recibió, que o recebeu, a ella les da a ela é potestad dado poder de ser hecha de ser feita hija. filha. Nadie tiene Ninguém tem mayor autoridad maior de autoridade saber de saber lo que Dios o hará que Deus fará con la vida de com un a hijo vida de um filho que un padre. do que um pai. Nadie tiene Ninguém tem mayor autoridad maior para autoridade saber lo que para Dios saber o que Deus hará fará en la vida na vida de una oveja de uma ovelha que su pastor. do que seu pastor. Usted no me cree. Ah, você não acredita em mim. Señor, ayúdame. Senhor, me ajude. Así es que Assim que, termino rápido. termino rápido. Se apareció el ángel a María O anjo apareceu para Maria y le dio detalles e deu detalhes del nacimiento de do Jesús. nascimento de Jesus. El ser que nacerá O ser que nascerá se llamará Jesús, se chamará porque él Jesus, salvará. porque ele salvará Seu povo de ao seus seu pecados. povo de seus pecados. María podría Maria haber dicho, poderia ter dito: ¿por qué me dices todo por que esto? me diz tudo isso? Deberías decírselo a Jesús. Deveria dizer a Y él Jesus. dice, no, Ele disse: não, porque tú vas a tener porque a você Jesús vai ter Jesus algunos años en alguns anos na sua casa.
No quiero que lo lleves Não quero que leve ele a clases de natación. às aulas de natação. Quiero que lo lleves Quero que leve ele a la sinagoga. à sinagoga todo sábado. No quiero que lo lleves Não quero que leve ele a clases de ajedrez. às aulas de xadrez. Quiero que le leas Quero que ele leia las escrituras. as escrituras, Porque él porque ele es Jesús. é Jesus e ele salvará a su pueblo. ao seu povo. No se lo está diciendo Não al está hijo dizendo ao filho, Se lo está diciendo está a la dizendo mamá. para a mamãe, para que la mamá para sepa que a mamãe saiba lo que tiene que hacer o que tem que fazer con el niño. com o menino. Si tú como líder Se você, como líder, intercedes delante de Dios intercede diante de Deus y dices, papá, e diz: Pai, si me vas a usar se você vai me usar en la vida de alguien, na vida de alguém, dime me diga lo que tienes que o que o decir Senhor tem que para dizer, que yo sepa para que eu saiba lo que tenga que o hacer. que tem que fazer Voy a e alinear vou alinhar mi liderazgo minha liderança para saber para saber cuál es su lugar, qual é o seu lugar, cuál es su tiempo qual é o seu tempo y qué presencia e qual é a necesita. presença que precisa. ¿Está bien? Está bem? Liderazgo Liderança es poder mirar é poco poder más, olhar um pouco além, poquito um más pouco além de todo lo que las personas de miran. tudo que as pessoas veem. Encontraré aquí Encontrarei aqui algum líder líder que tenga esse que tenha esse desejo, desejo, que tenga essa que tenha hambre, essa e fome que pueda e decir, que possa dizer: Deus abre mis ojos Deus, abra meus olhos permíteme e me ver permita ver um pouco além de lo que he podido do que ver. tenho podido ver. Entonces, déjeme hacer Então dos me deixe oraciones. fazer duas Pode orações. usted estar de Você pie? pode se colocar de pé. Están muy callados el día de hoy. Eles estão muito calados no dia de hoje. ¿Por qué será? Por que será? Oye, Rafa, Oi, ¿será que tienen algo torcido? será que tem algo torto? Cierre sus ojos conmigo. Feche seus olhos comigo um momento. Dos oraciones Duas orações en su lugar, no seu lugar, de manera muy especial, de maneira muito y especial con un corazón e com um coração completamente abierto. completamente aberto. Yo no tengo la Eu intención não tenho a intenção de avergonzar a nadie, de vergonhar ninguém, pero si eres líder mas se você é líder y hay algo en tu e corazón tem algo no seu coração que no es del todo que não é recto, de todo reto, este es el momento esse é o momento donde, sin importar onde, sem se importar la vergüenza a vergonha o la pena, ou a pena, tú te acercas a Jesús você se aproxima de Jesus y le dices, e diz: tú me viste. Você me viu. Entre 2,000 personas, Entre 2.000 pessoas, tú me viste. o Senhor me viu. Tú me viste. O Senhor me viu. Tú me viste. Tu me vistes. Tú me viste. Você me viu. Aquí estoy Aqui estou para que puedas poner tu para mano que possa sobre colocar mí sua mão sobre mim y puedas alinear e o Senhor possa alinhar todo lo que tienes tudo que que o alinear Senhor tem que alinhar en mi vida. na minha vida. Padre, Pai, en el nombre de em Jesús, nome de Jesus, yo primero, eu primeiro, perdóname me perdoe si hay algo se tem algo equivocado, chueco quebrado o ou torcido dentro de mí. dentro de mim. Por favor, Por favor, aquí estoy. aqui estou. Pon tu mano sobre Coloque mí sua mão sobre mim y permíteme e me permita, en esta área de mi vida nessa área da minha vida, en la que a veces na que às vezes camino torcido. caminho torcido, Permíteme me por permita, tu mano pela sobre mi sua, cabeza, ponha sua mão sobre a minha poder cabeça enderezarme para poder me endireitar y levantar mi e rostro me levantar o rosto y verte cara a cara e ver o Senhor face a y face saber que eres e mi Padre. saber que o Senhor é o meu En el Pai. nombre de Em Jesús. nome de Por Jesus, causa del futuro, por causa do por futuro, causa de las por muchas causa das opresiones muitas y opressões de las muchas e das presiones, muitas pressões, por causa de los muchos por causa dos conflictos, muitos por conflitos, causa de las muchas por causa das situaciones muitas en la situações vida de cada uno na de vida de nosotros, cada um de por nós, causa del futuro. por causa do futuro. No dejes en mi vida Não deixes na minha vida algo que no esté derecho. algo que não esteja reto. Por favor, Por favor, óralo por un momento ore por um en lo momento profundo de tu do corazón. profundo do seu coração. Solo tú lo sabes. Somente tu sabes. Solo tú lo sabes. Somente tu sabes. Solo tú lo sabes. Somente tu sabes. Solo tú lo sabes. Somente tu Solo sabes. tú lo sabes. Somente tu sabes. Solo tú lo sabes. Somente tu sabes. Solo tú lo Só sabes. você sabe. Solo tú lo sabes. Só você sabe. En el nombre de Em Jesús oramos. nome de Jesus oramos.
que toda vida, em toda área que se viveu encurvada, em nome de Jesus, endereza-te. seja endireitado. Alinha-se. 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 En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Padre Dios, Pai Deus, tú o sabes Senhor sabe el milagro. o milagre. Hay un milagro, Tem milagre, pues tú estás aquí. porque tu estás Y aqui. tu E a presencia tua presença define el lugar. define lugar. El lugar O lugar no te define a não ti, te define a ti, pero tú defines mas tu defines este lugar. este lugar. Y este lugar E este lugar es el lugar é o lugar donde tú has deseado onde você tem manifestar, desejado se y manifestar, donde tú has onde querido você tem querido mostrar tu gloria. mostrar sua En glória. el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Si hay algo Se há algo en tu cuerpo no seu físico corpo físico que es que é una enfermedad, uma enfermidade, una dolencia uma doença o algo que has ou algo que padecido você por ti, tem padecido por um tempo, solo tienes que levantar tu só mano tem que levantar sua mão y no la bajes. e não baixe. Esa mujer Essa mulher esperou 18 años. 18 anos. Yo oro en Eu el oro nombre em de nome Jesús, de Jesus que la gloria que de a Dios glória de Deus toque tu vida. toque sua vida. Siente la mano Sinta a mão de tu Padre, do seu Pai, la mano de a Jesús mão de Jesus sobre tu cabeza. sobre sua cabeça. Sé libre, Seja livre. 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 sé libre. Seja livre. que la biología Que a biologia de tu cuerpo do teu corpo se alinee se ahora alinhe agora. en el nombre de Em Jesús. nome de Todo Jesus. órgano Todo órgão de tu sistema dos seus sistemas se alinea en se el nombre alinham de agora em nome de Jesus. Todo función Toda função biológica en tu cuerpo do seu corpo se alinea en se el nombre de alinha em Jesús. nome de Jesus. Se alinha en el Se nombre de alinha em Jesús. nome de Se Jesus. alinha en el Se nombre alinha de em Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Tenga sus ojos cerrados Tenha os seus olhos fechados y haga esta oración e conmigo. faça essa oração comigo. Padre, Pai, permíteme me permita percibir perceber todavía más ainda de mais cada de situación, cada situação, de cada de momento, cada momento, de cada de lugar cada lugar y de cada persona. e de cada pessoa. Abre mis ojos Abre os meus olhos para percibir para perceber como tú percibes como tu percebes en cada momento, em cada momento, em cada lugar, em cada lugar, em cada em cada situação, con cada persona. com cada pessoa. Si tú me llamaste Se tu a me liderazgo, chamaste a liderança, y yo creo e eu creio que me llamaste a que o Senhor me liderazgo, chamou a liderança, por favor, por favor, abre mis ojos abre os meus olhos permíteme ver e me permita ver mucho más muito mais de lo que se mira do que se vê con los ojos com os naturales. olhos naturais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Padre, Pai, comienza a começa a falar a eles. a los papás, Aos pais, a las mamás, às mães, empieza-les a hablar, começa a falar que e sus fala para ojos eles sean que seus abiertos olhos sejam abertos acerca de la vida sobre de a sus vida hijos dos seus y de filhos la vida de e los da hijos vida dos de filhos sus hijos. dos seus filhos. Abre sus ojos, Abre seus que olhos, ellos puedan que eles percibir possam perceber las etapas as que vienen, etapas que los vêm, niveles os que níveis vienen, que vêm, los escalones que vienen. as degraus En que el vêm. nombre de Em Jesús nome de oramos, Jesus oramos que apesar que de apesar toda de adversidad, toda que adversidade, apesar de toda que apesar de toda atmosfera negativa, haya líderes tenha líderes que se pueden que levantar possam se levantar y mirar la e gloria ver de Dios a glória de Deus hacer milagros. fazer milagres En medio de la no más meio grande adversidad, da maior adversidade. tú puedes hacer Você milagros. pode fazer A milagres. ti no te detiene Você não se detém. la crítica, A crítica, o el problema, ou o problema, o la circunstancia. ou a circunstância. Así es que yo Assim creo que eu creio que seguirás que haciendo você continuará milagros fazendo en milagres esta congregação, nesta congregação, em cada culto, em cada culto, em cada reunião, em cada reunião, em cada
em actividad cada atividade, habrá gloria vai de ter Dios. glória de Deus. No meio de toda circunstância difícil, pode ter milagre. Pode ter milagre. Pode ter milagre. Pode ter milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Último. A Bíblia diz que essa mulher se endireitou. Vamos. Estire sua Vai. coluna vertebral. Agora, mexa sua coluna vertebral. Estique. E a Bíblia diz que se endireitou e começou a adorar a Deus. Vamos, levante um som de adoração. 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 Levante um som de adoração.